Bom, pessoal, boa noite. Parece que a comida estava muito boa. Boa noite e não foi muito convertido. Vamos tentar de novo? Boa noite. Agora já reflete, inclusive, a sobremesa. O negócio está mais animado, né? Deixa eu só dizer, eu queria primeiro dar alguns anúncios para vocês. Vai acontecer aqui em São Paulo, capital, 25 e 26 de maio, Conferência Livres. Livres é uma banda cristã. O principal líder é o Juliano Som. E vão vir alguns preletores de fora, e a gente vai estar falando também presente lá, junto com outros preletores, construindo o reino de Deus com amigos, é o tema agora. Então, quem é de São Paulo ou quem está na região, tiver interesse, esses cartazes estão aqui, se alguém quiser divulgar, ter mais informação, vai estar aqui à disposição de vocês. Nós também estamos envolvidos diretamente com o seminário Servo de Cristo, que é um seminário que começou com o trabalho das igrejas de origem chinesa no Brasil, e que tem um programa de pós-graduação de diversos tipos. Tem um mestrado em divindade, mas principalmente agora foi inaugurado um doutorado em ministério. O seminário está ali com o stand pertinho do stand da Transmundial e da Agnus, e vocês querem ter interesse, que tiver informação, porque o sistema do curso é modular. É voltado para missões urbanas, né, para desenvolver um projeto de tese, e você faz 12 cursos modulares de uma semana, claro que com as devidas exigências, e o seminário prioriza aí um corpo docente bem preparado. Você pode ter toda a informação disponível lá. Aqui nós estamos também, nesses dias, trazendo à disposição de todo mundo o material do Rota 66, que vocês já viram, um comentário bíblico, né? Algumas pessoas têm dúvida, existe um material em áudio, e está oficialmente sendo lançado aqui o comentário de Atos em DVD, gravado em Creta, em Roma, nas diversas cidades da Turquia, que são cidades de Paulo, das viagens em Israel, e são 30 episódios gravados que refletem a teologia, a história, o ensino e o aspecto prático, que está à disposição de todo mundo aí no stand da Transmundial. A gente tem marcado hoje um momento especial de lançamento e autógrafo, que a gente vai fazer aqui na própria sala, por facilidade. Se as pessoas tiverem interesse, no final, quem quiser pode adquirir, quem não quiser, não tiver interesse, já poderá se sentir livre à vontade. E também esse material que eu queria mencionar para vocês, que é o problema do mal no Antigo Testamento. Se Deus é bom e é todo-poderoso, porque existe pecado e sofrimento no mundo? Como é que a Bíblia lida com isso? Isso é um material desenvolvido num mestrado para a Universidade de São Paulo, que focaliza principalmente Abacuque. É um material um pouquinho mais técnico e acadêmico, né? Para quem gosta de ler, de estudar e aprender, vai gostar bastante. Para quem não gosta, serve para a gente dormir mais rápido, né? Ajuda, cura a insônia, um excelente, santo remédio, né? E aí, então, vai estar à disposição de vocês, mas é um material muito interessante, porque dá um foco bem amplo da compreensão da questão daquilo que está envolvido na questão do problema do mal. O professor Ricardo está ajudando a gente ali. Nós temos algumas informações sobre as viagens que nós estamos fazendo para as terras bíblicas, que é a viagem que a gente não quer que vá. Gente que quer passear e fazer turismo, a gente recomenda outros lugares, tem Paris, Londres, Nova York, várias outras cidades. Então, a ideia não é passear, e também a ideia não é fazer de Israel uma 25 de março, um lugar para comprar, uma Monte Sião, né? Está certo que o Monte Sião verdadeiro está lá, né? Mas há controvérsia, porque aqui eu que sou do Monte Saião, então eu posso falar um pouquinho sobre o assunto. Então, essa viagem tem o foco de ensino, de aprendizado, de crescimento. E as pessoas interessadas, nós estamos fechando uma viagem que vai envolver Jordânia e Israel, tem umas últimas possíveis vagas nesses dias, e uma outra, se tiver interesse, os detalhes estão aí, a última oportunidade. E duas outras coisas novas. O Novo Testamento Esperança, o material que a gente desenvolveu, é um Novo Testamento evangelístico, aquelas perguntinhas mais básicas que as pessoas que não conhecem
a Cristo fazem, e que são perguntas que um católico espírita, um secular faz, que são respondidas dentro do próprio texto. A Vida Nova tem isso num valor muito adequado para quem tem interesse de material de evangelização, ou até mesmo para estudar com pessoa que se converteu, está conhecendo o Evangelho agora. E num nível mais elevado, na versão Almeida 21, que a gente ajudou a coordenar, está a Bíblia de Estudo Esperança, com 365 questões que as pessoas fazem sobre a vida e a morte, que tem a ver com a realidade que uma pessoa que começa a caminhada tem na cabeça e fica confuso. Por exemplo, se Deus é um só, por que tem tantas denominações evangélicas? O que a Bíblia ensina? Você vai conversar com um kardecista, ele diz, não, João Batista era a reencarnação de Elias, né? Porque, afinal de contas, diz que João Batista é Elias. Como é que funciona isso? Então, essas questões são tratadas com o texto bíblico e esse material está à disposição de vocês, e no final aí vai ter uma oportunidade aqui mesmo para quem tiver interesse em adquirir. Mas vamos aí, nesse momento, fazendo esse meio de campo, aguardando que o restante do pessoal chegue. Aí vocês vão poder sentar, aí acomodar direitinho para a gente poder prosseguir. Vamos começar a refletir um pouco sobre essa questão de liderança irresistível segundo Jesus. Quando a gente pensa em liderança, a questão da liderança, especialmente nos nossos dias hoje, ela enfrenta uma situação particularmente, vamos dizer, digna de atenção. Por quê? Porque a gente pensa em liderar, e liderar hoje está muito relacionado com os aspectos primordialmente gerenciais e organizacionais que envolvem essa questão de liderança. Então, quase qualquer lugar que você vai, e que vai falar sobre liderança, a ideia é principalmente o conceito de performance, de desempenho, né, de fazer com que os aspectos, especialmente quantitativos, tornem-se referência da verdade em relação ao que se considera uma boa liderança. E eu acho até uma questão para a gente pensar. Eu estou ficando preocupado, não sei se vocês acompanharam já isso, mas se você vai, por exemplo, para um ambiente basicamente religioso, inclusive evangélico, quase sempre você tem uma ênfase em liderança gerencial, administrativa, tendo como paradigmas, principalmente, os teóricos do assunto que fazem parte do universo secular. E hoje você vai numa livraria secular, você passa numa livraria do aeroporto, por exemplo, e você chega lá, tem Jesus, o maior administrador de todos os tempos, né? Jesus, o maior psicólogo da história, Jesus, o maior... Quer dizer, alguma coisa está errada nesse processo, né? A gente encontra uma espécie de fascinação pelos aspectos gerenciais imediatos no próprio ambiente religioso evangélico e uma busca por uma referência de liderança diferenciada, ligada à pessoa de Jesus, nesses outros ambientes. Isso é interessante porque a gente tem que pensar que nós fazemos parte de uma cultura que mudou de direção a partir do século XVI. Quando a gente estudava física na Idade Média, o estudo da natureza era uma coisa. Hoje, física é o estudo, vamos dizer, matemático e quantitativo da natureza, né? Tanto é que você pega um aluno aí do ensino fundamental, para explicar para ele que física e matemática são coisas diferentes, precisa de muita oração e jejum e muito poder, porque o cara não acredita, não, né? Porque não é simples. Então, essa perspectiva de avaliação da realidade a partir daí, ela faz parte do nosso sistema de pensamento. E, de certa forma, quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em trabalho de qualquer forma gerencial, a gente raciocina dessa maneira. E o mais impressionante é ver como a lógica por trás dessas referências que estão aí organizadas para pensar dessa maneira é uma lógica de poder. É interessante isso, né? Então, você pensa em líder, quem consegue mais gente, quem atinge mais pessoas, quem produz um certo tipo de impacto que, de certa forma, é quantitativo. E o que é, afinal de contas, liderança de verdade? Como é que a gente lida com essa questão? Liderar tem, por definição, uma única palavra, que é influenciar. Por que é tão importante saber disso? Porque isso não está tão claro.
Para muita gente, por exemplo, liderar significa ocupar uma posição elevada. A pessoa está numa espécie de referência de estratificação social de uma determinada comunidade, inclusive comunidade religiosa, e ele ocupa uma posição, né, que daí a gente vê essa fascinação com esses títulos, com esses nomes, com essas coisas, cada vez que representa uma patente superior espiritual. Amém, irmãos? Alguém se sentiu abençoado aí, né? Então, eu me lembro, por exemplo, uma vez interessante, eu estava em um determinado lugar e um sujeito lá que não me conhecia me cumprimentou, oh, tudo bem, como vai? Boa noite, né? Paz, Deus abençoe. Aí depois alguém falou, você sabe que o pastor saiu. Ele veio e cumprimentou de novo, que o primeiro não valeu. Cumprimento, né, para pessoas normais é uma coisa, se for para um sujeito que tem um nome de pastor na frente, é uma outra história. Então, é muito interessante como é que as coisas da nossa religião, né, funcionam e como elas são estranhas e diferentes. E, enquanto gente pensa dessa maneira, ou com posição, ou com atribuição de cargos específicos. Eu me lembro de uma igreja na Zona Sul de São Paulo, uns anos atrás, muito interessante, a igreja tinha 50 membros e tinha 52 cargos. Tinha gente que tinha 3, 4 cargos, o cara era presidente disso, vice daquilo, não sei o quê, tal, vice-campeão, segundo colocado, alguma coisa do tipo. Não é indireta para ninguém, não, tá? Então, uma coisa bastante complicada. Liderar, ao contrário do que ostentar a posição de poder, envolve a ideia de influenciar. Eu conheço gente que não é nada oficialmente, mas que muda tudo, que influencia a gente em igreja, que não tem título nenhum, mas simplesmente pela sua atitude, pela sua postura, pelo seu trabalho, pela sua execução, mexe com a vida das pessoas e faz com que as pessoas tomem atitudes. Na verdade, liderar é influenciar para mudar e mudar o destino. Por quê? Porque sempre que a gente vai para qualquer ambiente, inclusive para um congresso como o da CEPAL, a gente, na verdade, é aquele negócio do brasileiro, né? A gente faz de conta, todo mundo tem 10% de texto e 90% de nota de rodapé. A gente ouve, mas a gente abre a porta do coração até um certo ponto. Tudo a gente vai ouvir, vai prestar atenção, mas valorizar mesmo, a gente vai devagar. Por quê? Porque nós não vamos investir o nosso coração, não vamos investir a nossa vida, nem a nossa decisão, em função de qualquer pessoa, discurso, proposta que não nos inspire suficientemente para tomar uma atitude decisiva na vida. A gente olha, avalia, né, presta atenção, vai lá, né? E aí, como é que foi? Foi uma benção, amém. Não, foi bom, né? Mas isso não significa muita coisa. De fato, quando uma pessoa lidera, essa pessoa influencia. Essa pessoa é capaz de fazer com que quem está debaixo dessa referência de influência leve a sério o que está sendo dito e falado, o que está sendo proposto. E aí ela tem a coragem de investir a sua vida, investir a sua referência de decisão. Então, liderar, em vez de ter um título X, ter um nome tal, ocupar posição, ter cargo, qualquer outra coisa, envolve essa condição de influenciar para a mudança. É interessante que você vê isso, por exemplo, em crianças. Tem um bando de meninos jogando bola na rua, tem alguém que fala, fulano, faz isso, você fica aqui. E a coisa se ajusta da maneira conforme o perfil de liderança de quem está envolvido lá. Essa influência é uma influência que muda destino e redireciona vidas. Qual que é o grande problema da liderança? Qual que é a dificuldade mais significativa, mais, vamos dizer, determinante, que mexe com a questão em si? O problema é que quando a gente vai liderar os outros, e muitos de vocês estão diretamente ligados a esse tipo de função, é que a gente tem que lidar com a questão de liderar a si mesmo. E liderar a si mesmo é complicado. Por que é complicado? Porque a gente vai descobrir, no exercer da vida, que nós não temos exatamente o controle, a direção
absoluto e definido da nossa própria vida. E a gente começa a viver essa situação de dificuldade. É aquele negócio, você começa a exigir compromisso dos outros. Mas, de vez em quando, o pessoal dá uma olhada, pois é, né? Não é bem assim. E você tem dificuldades, questões que você mesmo começa, às vezes, a ter maneiras de lidar com as suas imperfeições, as suas dificuldades, né? E esse liderar a si mesmo é a condição mais importante para que a sua liderança, de fato, faça sentido e seja uma liderança que atinja a vida das pessoas. E o que acontece? O processo é difícil e complicado. A gente é gente comum, gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, dependendo da pessoa, né? E nesse processo, de repente, você que é um sujeito comum, entra num ambiente ministerial e começa a trocar de referência de nome. Aí você é o pastor, o reverendo, professora, mestra, não sei mais o quê, um monte dessas coisas que a nossa religião ensina. A gente põe essas coisas e aí você tem uma dificuldade, que é ter que desempenhar um papel, quando, na verdade, como diz o político militante, a luta continua, né? A dificuldade interna é significativa, e aí surge essa realidade de que a falta de sintonia entre a realidade do liderar-se a si mesmo, os descompassos internos que a gente tem, provoca uma relação de insegurança. Essa relação de insegurança, ela acaba dominando a vida de muita gente, né? É aquele negócio, a pessoa não está devidamente trabalhada e preparada e ocupa uma posição que envolve autoridade, direcionamento, o que é chamado de referência de liderança, e a insegurança faz com que essa pessoa comece a transformar esse tipo de realidade numa espécie de postura de política de controle de domínio. E é muito complicado isso. Por que a insegurança surge? Porque, ao perceber a nossa realidade e ao descobrir a nossa ineficiência, e com receio disso, a gente começa a desenvolver mecanismos de muramento, né? Fazer a muralha em torno do nosso feudo, para estruturar as coisas, para que as coisas estejam debaixo da nossa própria segurança, do nosso próprio domínio. Então, é muito comum alguém, sem o devido amadurecimento, chegar numa posição de liderança e logo começar a reagir com uma postura de pequenez, de circundar a situação para manter domínio e controle. Eu me lembro de um indivíduo que frequentava uma comunidade, de repente ele começou a ler mais do que devia. E aí, um belo dia, ele estava lá com um livro assim, um pouquinho mais expressivo, aí o próprio pastor, líder da igreja, falou, escuta, por que você está lendo esse negócio aí? Né? E dando uma dura, como acontece tantas vezes com gente que fica receoso que outras pessoas dentro da própria comunidade possam crescer e se desenvolver de alguma forma para, de alguma forma, ameaçar a posição supostamente privilegiada de quem está na condição de liderança. Então, essa insegurança, portanto, mostra uma atitude de obsessão por controle, né? A gente quer ter o domínio, quer dominar, está dominado, está tudo dominado, né? Essa atitude que é a atitude que nós encontramos na maneira de pensar da realidade do que a Bíblia chama de mundo. É muito interessante ver que toda a realidade histórica da construção dos modelos de liderança da história humana é fundamentado nesse tipo de poder. Você vê a história dos grandes imperadores, por exemplo, romanos, os grandes líderes da humanidade, como é impressionante como esses indivíduos, alguns eram doentes, eram pessoas profundamente inseguras, problemáticas, e como dominavam com muita força e com crueldade. E a construção desses impérios que se deu sob a égide do poder humano foi uma construção que acabou. Não resiste, não prossegue. Então, esse tipo de problema é algo essencial e fundamental que está por trás dessa questão de liderança. Envolve insegurança, controle e, consequentemente,
a questão da incoerência. Incoerência por quê? Porque necessariamente o líder vai ter que ter um discurso, e esse discurso nem sempre bate com a grande luta e dificuldade, os problemas que ele enfrenta dentro de si mesmo. Você tem um papel a ser desempenhado, você tem uma função a ser, vamos dizer, seguida, e aí a situação está bastante difícil se ela não for trabalhada com a proposta do Novo Testamento, com a proposta de Jesus. Quando a gente fala sobre isso, eu sei que muitos de vocês já leram vários livros, ouviram várias palestras, e a gente está acostumado a pensar em liderança como muito ligada ao caráter. Todo mundo diz uma frase bastante repetida, que o teu caráter é o limite da tua condição de liderança. É verdade, mas a coisa é um pouquinho mais profunda. Porque liderança envolve aspectos pessoais. Porque quando a gente pensa em caráter, a gente está pensando muito em ética, em certo e errado, e em deontologia. Mas a coisa é mais profunda. É profunda por quê? Porque, no fundo, existe uma realidade pessoal de descobrir o seu lugar no mundo, de se perceber adequadamente diante de si mesmo, diante do universo e diante de Deus. E quando essa percepção não acontece adequadamente, a pessoa entra num processo problemático de construir a sua vida, que depois lhe permite ter os seus problemas de caráter. Vale a pena pensar no pensamento do famoso grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Kierkegaard dizia uma coisa muito interessante, que o ser humano vive dominado por uma tensão ligada ao desespero. A sua frase famosa, o desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer. Aí ele dizia que há duas coisas que produzem em nós um desespero profundo. Primeiro é o desespero de sermos nós mesmos. Por nós sermos um ser frágil, limitado, né? Heidegger, por exemplo, dizia que o ser humano, uma vez que ele entra em contato com a realidade do mundo à sua volta, ele tinha um sentimento de profunda estranheza em relação ao universo, que ele chamou de Angst, que era um temor diante da realidade do mundo e principalmente da morte. Então, todas essas reações de limitação e fragilidade humana, elas são cuidadosamente ocultadas para que a gente possa desempenhar os nossos papéis sociais. Mas se esconde no fundo das pessoas esse conflito, essa luta, essa dificuldade, e que nos ambientes religiosos, inclusive, muitas vezes produz neuroses quase incuráveis. E o outro problema é, como dizia Kierkegaard, é que nós nos desesperamos por não sermos o ser absoluto. Então, o homem tem dois problemas: não aguentar ser ele mesmo. Amém, irmãos? Alguém sentiu um calor aí? Oh, glória! E não poder ser o ser absoluto. Então, nesse sentido, as coisas são bastante profundas, pessoais, que envolvem a nossa relação conosco mesmo, e que desemboca, né, depois na questão de caráter. Porque qual é o problema do caráter? A questão dos problemas de caráter são uma tentativa por um processo autônomo humano, baseado nesse medo, nessa insegurança, nesta construção de muralhas, tentar resolver as coisas à nossa maneira, geralmente baseado numa espécie de vetor egocêntrico da vida. E as coisas se complicam. E, portanto, quando a gente vai ver como é que a proposta de liderança começa a aparecer no pensamento de Jesus, a gente vai levar um susto, porque Jesus vai num caminho totalmente diferente de todo mundo. É o que os escritores anglo-saxões gostam de chamar de contra-intuitivo. Ninguém conseguiria imaginar que o caminho seria esse. Vamos pensar, para a gente entender que quando a gente vai beber dessa liderança de Jesus, uma das referências fundamentais é o grande discurso que está no Sermão do Monte, que a gente encontra em Mateus de 5 a 7. E para entender o que acontece, vamos captar o pano de fundo todo que está por trás desse elemento. O que nós vamos ver? No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo. Que aliança foi essa? A aliança davídica. Como é que funciona essa aliança? É uma aliança que depende só de Deus, ela é unilateral, segundo Samuel 7.
E qual é a resposta dessa aliança? Qual é a palavra dessa aliança? O mundo está fora do lugar. Socorro, para o mundo que eu quero descer. Esse dia eu vi essa frase aí e ela faz todo sentido. Sempre no fim da luz, sempre tem um túnel, né? O mundo é complicado, né? Então, diante dessa realidade, o mundo só vai estar no lugar quando Deus for rei. Deus é rei de direito, mas não é rei de fato. Há um projeto de reconquista do reino de Deus. E esse projeto está fundamentado na aliança davídica. O que acontece? De repente a coisa complica. Por quê? Porque esse reino vai à falência. Ele divide, é destruído o reino do norte, é destruído o reino do sul. E a pergunta é, o que vai acontecer? Os profetas surgem nesse processo e eles dizem duas coisas. Vocês estão experimentando o julgamento divino, principalmente na questão da conquista babilônica, que acontece no ano 586, com a destruição de Jerusalém, porque o julgamento de Deus cai sobre vocês porque vocês não obedeceram à aliança mosaica. Vocês gostam de ídolos? Tá bom, Deus arrumou um monte para vocês. Está tudo na Babilônia, vão lá. Pode ficar à vontade. E eles vão para lá. Mas a questão é como é que fica essa promessa davídica. Então, Deus vai dizer, olha, a tenda caída de Davi vai ser restaurada. Eu vou levantar de Belém, sairá aquele que será o guia, ou seja, o líder, o rei, o Mashiach, aquele que há de dirigir o meu povo. Quando a gente chega no tempo do Novo Testamento, toda a expectativa nessa época de dominação romana, ela está altamente efervescente. De repente surge esse Rabi Yeshua, esse rabino da Galileia, e esse homem começa a fazer e falar algumas coisas, e o pessoal começa a ver, não, é ele. Ninguém jamais falou que nem esse homem. Ninguém jamais teve autoridade que nem ele. Ele curou um paralítico. Ele pegou um cego de nascença e fez o homem enxergar. Ele ressuscita morto. O pessoal começa a ficar animado. Eu falei, imagina só, esse homem chegando diante dos romanos, veio lá 20 soldados romanos, ele, ó, cai tudo. Ninguém pode, nós estamos feitos. De vez em quando, Jesus deixa o pessoal chocado, porque ele cura romano. O romano é inimigo, tem que matar. Como é que ele faz um negócio desse, né? E aí, o que vai acontecer? Jesus vai lá fazer o primeiro congresso da CEPAL da época, que aconteceu lá na Galileia, no Sermão do Monte. Vai juntar, né, a multidão, e os seus discípulos começam a ouvir falar sobre o grande reino do grande líder que vai conquistar e dominar. Qual é esse projeto de eficiência desses súditos no reino? Imagina a expectativa do pessoal. E Jesus vai começar a ensinar. E o que ele vai dizer? Ele começa por uma palavra que todo mundo estava feliz da vida para ouvir. Ashrei, bem-aventurado, feliz. Palavra importante lá do Salmo 1. Ashrei haish asher halach ba'atzat hareshaim. Feliz, pessoa realizada e contente por dentro, e bem-aventurada, pessoa bem-sucedida, ou seja, completo, por dentro e por fora. Nem todo mundo que é bem-sucedido é contente. Gente que deu tudo certo na vida, mas tem cara que está chupando limão o tempo todo. E tem gente feliz da vida, né, e com o time dele... Não vou nem... Deixa eu tomar um copo d'água, peraí. Fazer uma oração forte. O que acontece? Jesus quer saber quem é o bem-sucedido? Quer saber quem é o indivíduo realmente feliz? Aí ele começa a dizer, eu queria ser uma fumacinha para ver a cara desses discípulos, ouvindo Jesus falar. Ele começa a dizer, primeiro, feliz mesmo, súdito do reino conquistador e vencedor dessa proposta, que vai liderar e reinar comigo, é aquela pessoa que preparou um currículo vita espiritual, e na hora de preencher, não tinha nada para escrever. Bem-aventurados são os pobres em espírito, ou pobres espiritualmente, que quando chegam diante de Deus, não tem nada para dizer a seu respeito. Ele prossegue e vai dizer que bem-aventurado não é só a pessoa que reconhece aquilo que tem na sua deficiência diante de Deus, mas muito mais do que isso. Bem-aventurados são os que choram. Pessoas profundamente chateadas consigo mesmas. Não só porque pecam, mas
porque reconhece o seu pecado, mas sente uma contrição profunda por essa deficiência. Ó Deus, quando me livrarei de mim mesmo? E ele prossegue e vai dizendo coisas que o pessoal, não sei como é que eles escutam isso, mas completamente diferente daquilo que a gente imaginaria que um grande líder diria, que deveria ter a ver com performance, com poder, com domínio, com capacidade de mudar as coisas conforme os paradigmas humanos. E ele vai prosseguir. Ele vai dizer, sabe quem é feliz mesmo? São aquelas pessoas que não conseguem olhar para o mundo e ficarem de boa. Ah, não. São as pessoas que têm fome e sede de justiça. Que essa justiça que não está presente nem na vida deles. E quando ele vê o mundo aí fora, o que mexe com essa pessoa não é exatamente a sua posição, seu nome, mas é o fato da gente ter tanta desgraça nesse mundo. Quando é que isso vai acabar? Um dia isso vai ter que acabar. Um dia isso mexe com o coração da pessoa. E Jesus vai prosseguindo e vai terminar da maneira mais assustadora possível. Ele diz, olha, quer saber quem realmente está comigo e é vencedor? São as pessoas que forem mal interpretadas. Que quando mentirem e disserem todo o mal contra vocês, façam festa. Pode comprar brigadeiro e encomendar 2 bolos bem grandes. Que grande é a recompensa de vocês, porque sempre foi assim no passado. Todo mundo que teve sintonizado com uma proposta de acompanhar um governo, um reinado, um projeto de liderança ligado àquilo que Deus faz, nunca foi entendido por quem está doente espiritualmente. Por pessoas que têm obsessão por domínio, por controle, que entende que liderar significa, de alguma maneira, ser um pouquinho superior aos outros. Então, Jesus vai caminhar nessa direção. Eu fico imaginando a postura dos discípulos e como é que isso foi tão complicado deles entenderem. Pensando em Jesus como líder, de fato, Jesus é muito impressionante. Por quê? Porque liderança envolve capacidade de influenciar, de atingir as pessoas. E pouca gente na história humana. Aliás, Jesus é a realidade mais incompreensível desse mundo, porque ninguém realmente acredita, até mesmo o pessoal de igreja, né? De vez em quando você pega alguém e começa a falar, mas fulano, como é que é isso? Mas Jesus é Jesus, o cara já responde assim, né? Está pensando o quê? Né? Também não é assim, né? O cara no meio do jogo de futebol, ele responde, Jesus é Jesus, né? Porque eu não vou reagir desse jeito. Porque, de fato, não parece que a postura de Jesus pode dar resultados que a gente imagina. No entanto, Jesus é uma pessoa extremamente impressionante. Pare de raciocinar religiosamente agora. Raciocine como uma pessoa que não conhece nada vai pensar sobre Jesus. Ninguém era capaz de atrair pessoas como Jesus e as multidões. E é interessante porque os líderes religiosos que queriam acabar, destruir com ele, várias vezes o Evangelho diz o quê? E eles não fizeram nada, porque temiam o povo. Jesus está lá, ele atrai as pessoas por causa das suas palavras, da maneira como ele ensina, ele tem autoridade, ele é uma pessoa que fala de maneira diferenciada, ele cura, ele tem misericórdia, toda hora a multidão está perseguindo Jesus, ele atrai pessoas. Agora, o mais impressionante é aquilo que está envolvido com essa capacidade de influenciar, porque preste bem atenção, o grande problema que a gente pensa em termos de liderança é que a gente imagina uma liderança muito de planilha de Excel, uma coisa muito assim programada e matematicamente composta, quando na verdade a liderança está relacionada com o aspecto pessoal e existencial profundo. Por isso, a maneira de como Jesus apresenta-se como líder, ela não é um negócio que é simplesmente um paradigma, simplesmente o objeto a ser referência para nós. Não, não é isso. Jesus é
fascinante. É tão interessante, se vocês puderem fazer isso, vai ser uma experiência especial. Tem um livrinho que foi lançado há pouco tempo, chamado O Filho do Hamas. História do filho de um principal líder espiritual do Hamas, da organização terrorista. E esse homem estava lá envolvido com todo o processo de terrorismo da sua comunidade, que era isso que ele tinha aprendido, e de repente um dia ele estava lá na porta de Damasco, em Jerusalém, e um cristão abordou, e ele estava interessado em saber como é que esses caras pensam, e ele teve acesso ao Novo Testamento. E ele começou a ler. É tão bom ler o Novo Testamento, você devia fazer isso. Estou falando sério, a gente não lê, mas tem que ler devagar, igual quando você come bombom gostoso, assim, bem devagarzinho. Ele começou a ler isso, ele nunca tinha percebido nada semelhante na vida. Ele leu o Novo Testamento e ele aprendeu a odiar, aprendeu que existe um inimigo, ele aprendeu a combater. Quando ele leu como é que Jesus era, como é que ele agia, e quando ele ouviu falar que a gente deve amar os inimigos, é tão interessante que ele falou que ele não se deu conta, mas o conteúdo do Novo Testamento foi entrando e dominando ele por dentro. Quando foi na hora dele reconhecer Cristo, foi só chutar para o gol vazio. Assim. Uma coisa absolutamente espetacular, extraordinária. Ou como aquela judia que ficou presa num campo de concentração e encontrou o Novo Testamento. E ela leu, mas ela leu só um pedaço, porque tinham soltado umas folhas. E ela começou a ler sobre Jesus e ela começou a ficar fascinada. Pô, ninguém é que nem... Até hoje eu não consegui me acostumar com ler a Bíblia. De vez em quando tem que dar uma parada, porque eu não aguento. É impressionante. E aí ela leu até a história da crucificação. Quando Jesus morreu, ela entrou em desespero. Falou, é possível que um cara desse morre? Como é que pode acontecer? E ela ficou detonada, de luto, arrebentada. Foi legal que ela ficou 2, 3 dias assim. E aí ela achou as páginas finais. Depois, ela não imaginava, quando ela leu a vitória sobre a morte, a ressurreição, ela ressuscitou junto. Um negócio simplesmente espetacular, extraordinário. Então, Jesus é fascinante. Você vê que todo mundo consegue falar mal do cristianismo. E com muita razão. Uma das coisas mais absurdas que existe no mundo é a igreja. Amém, irmãos? Por quê? Porque a igreja é doideira total. Todo grupo que se reúne e que se preze sempre tem filtro para selecionar as pessoas. Você vai entrar em qualquer associação, clube, mas que aqui só permite gente de tal tipo, de tal classe social, coisa assim, né? A igreja não, até cachorro entra. Tem uns cachorros evangélicos, não tem? Que vão em culto assim. Os cachorros são mais batistas, os gatos são presbiterianos por razões óbvias, a gente sabe, né? Conheço igreja assim que sempre os bichinhos estão lá. E alguns prestam mais atenção na pregação do que algumas pessoas. Então, é impressionante, né, como a gente tem isso. E os cristãos estão tentando destruir a igreja há 2000 anos e até hoje não conseguiram. Eles brigam, arrumam heresia, causam divisão, fazem uma confusão tremenda. E só porque Deus está por trás do negócio, a gente não consegue derrubar tudo. A igreja não tem explicação, não tem como ela dar certo. Porque é gente diferente, com ideias diferentes, com expectativas distintas, com criação, com cultura. Bom, todo mundo junto só pode dar rolo. Agora eu senti, o Senhor está falando comigo, né? É impressionante. Como é que a igreja dá certo? Não tem a mínima ideia, não tem a mínima explicação. Então, é impressionante como o pessoal, com razão, mete a boca na igreja, isso, porque os cristãos fizeram isso, tal, com a cristandade. Às vezes eu pego um sujeito secular, assim, que começa a descer a boca e fala, rapaz, você não sabe de nada, quer que eu ajude? Quanto mais. A gente é complicado. Se jogar você no mato, o mato devolve, você é complicado. A gente é cheio de problemas, difíceis, né? A gente fica aborrecido quando as pessoas criticam e falam mal da gente. Qual é o problema de falar mal da gente? Que a pessoa não sabe metade. Você podia ajudar muito, ele tem muitas outras coisas para comentar. Então,
O pessoal critica o cristianismo, critica as pessoas, critica o apóstolo Paulo, critica, mas quando chega em Jesus, pega leve. Não, ele foi um grande líder. O pessoal vai, entendeu? Ele vai assim na bola, mas com medo de fazer falta. Entendeu? Ele tem medo de levar um drible messiânico, e no processo ele nem entra muito fundo. Então, Jesus é simplesmente a pessoa mais fascinante que nós temos na história humana. E não só ele é fascinante, que, aliás, é impressionante, porque todo líder que tem essa capacidade envolve esses dois aspectos. Que o mundo de hoje, a mídia de hoje, procura fazer isso. Ela procura produzir o quê? Polêmica e fascínio, polêmica e fascínio. E ninguém consegue direito, porque depois a coisa entra no marasmo. Jesus, há mais de 2000 anos, faz isso de maneira que ninguém consegue explicar. Ele é fascinante e é absolutamente controverso. Jesus nunca fez meio de campo para tentar se explicar. Esse negócio que a pessoa fala, não, mas veja bem, deixa eu explicar, não foi bem isso que eu quis dizer. Que isso? Jesus dava uma burdoada no sujeito, quando ele reclamava, ele tinha o triplo na sequência. Ninguém nunca falou tanto sobre inferno na Bíblia, mais do que o próprio Jesus. As frases mais polêmicas, um dia eu li um artigo no jornal, revoltado por causa da frase, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Isso é frase que alguém vai dizer num ambiente para... Isso vai gerar um monte de interpretações complicadas. Jesus apresenta controvérsias e frases difíceis de serem devidamente elaboradas, inclusive pelos próprios cristãos até hoje. E é impressionante que a sua figura, como líder, ela é a referência máxima de multiplicação que se conhece na humanidade. Nunca houve ninguém, um sujeito que vai para um ambiente na Galileia, que é o lugar menos relevante política, social e religiosamente em Israel. Os seus discípulos são os discípulos da terceira divisão, são do pior tipo possível. Pescadores, gente que não tem referência nenhuma. E quando Jesus faz o seu ministério na Galileia, não só ele pede para o pessoal baixar a bola, não falar muito, não sair comentando por aí, mas você vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, você nem ouve falar de Séforis, que era a cidade mais importante da Galileia, que tinha alguma relevância. Nem se sabe disso. Que a gente for falar de Cafarnaum, que é Nazaré. Como é que esse homem, com esse pessoal cheirando peixe, tendo 12 discípulos, um traiu, o outro negou, os outros nem para negar não estavam lá, já tinham sumido antes, vazado. Em 3 anos, você vai ver lá no momento final, o pessoal nem entendido o que Jesus ia fazer, não tinham ainda. Simplesmente muda o destino da história humana e a pessoa mais importante que o mundo já conheceu. Ninguém se compara a Jesus. Agora, para entender isso, vamos ver essa realidade de Jesus, da pessoa de Jesus, relacionada com os aspectos propriamente da sua liderança. E eu gostaria de chamar a atenção que aquilo que está envolvido com a liderança de Jesus, certamente tem ligação com aquilo que a gente não parece perceber de imediato, que é o preparo de Jesus para o seu ministério, que se dá mediante a realidade da tentação. Você conhece Mateus capítulo 4, o diabo chega diante de Jesus e apresenta a proposta para Jesus transformar pedras em pães, para Jesus se atirar do alto que os anjos vão aparar, e para Jesus finalmente adorar que ele vai entregar todos os reinos desse mundo. E é interessante observar que a maneira como o diabo faz isso é citando a própria Bíblia. E, aliás, ele cita o Salmo 91. O pessoal diz que o 91 assusta, o pessoal deixa aberto para assustar o diabo. Seguramente esse não é o melhor mecanismo, porque ele chega tentando Jesus exatamente com o 91. Já dizia na literatura brasileira o Padre Vieira, né, a partir dessa leitura adequada do texto, que as palavras de Deus ditas no sentido em que Deus não as disse são palavras do diabo.
E é interessante que o diabo tenta, e essa tentação que tem a sua contrapartida em 1 João capítulo 2, quando a gente ouve falar da soberba da vida, né? Lembra? A concupiscência, o sentimento forte de atração ligada aos olhos e à carne. Olha só, a mensagem fez uma tradução interessantíssima desse texto, um texto que a editora Vida publicou e a gente participou de uma maneira direta aí. Olha que coisa interessante para descrever o caminho do diabo, que envolve a tentação de Jesus, que são empecilhos para o desempenho da verdadeira liderança. Praticamente tudo que acontece no mundo, que é o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante. Interessante isso. Não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. É interessante ver os elementos que estão ligados ao projeto de liderança e que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Seguir o próprio caminho, querer tudo para si, de parecer importante. Eu tenho ficado um pouquinho preocupado porque nós estamos na época da igreja empresa, da igreja gerencial, da igreja que aprende a lidar, a dirigir com processos, que reflete sobre isso de uma maneira, parece a trabalhar com conceitos, que estão muito aproximados dessa ideia que a gente encontra no sistema de como as coisas funcionam fora da realidade do reino de Deus. Então, é muito impressionante ver como a gente corre um risco, talvez de não enxergar as coisas na dimensão que elas precisam ser enxergadas. E o perigo está seguir o próprio caminho, querer tudo para si e de parecer importante. Jesus, como líder, e agora vamos para as coisas mais objetivas e diretas ligadas à sua maneira de ser, agiu de modo bem diferente. Primeira característica de Jesus, diretamente como líder, que precisa ser percebida e que a gente precisa prestar atenção. Jesus nunca deixou de ser autêntico. O que é que a gente faz quando a gente aprende dos processos de hoje a ser líder? Principalmente a representar um papel. Eu fico assustado, eu conheço gente que parece normal, apesar que há controvérsias, de perto ninguém é normal, né? Todo mundo tem uns parafusos faltando. Amém, irmão? Sou glória. Agora senti um calor aqui, né? Você vê a pessoa de boa, conversando com você aqui e tal, conversando que nem gente. De repente, você passa o microfone para a pessoa, ou tem uma linha aqui, não sei onde fica mais ou menos, que é mais ou menos mágica. Essa pessoa que estava conversando, pois é, tudo bem, tudo jóia, eu estava lá conversando, meu filho chegou, ele passa para cá. Nós estamos muito felizes essa manhã por estarmos aqui na casa do Senhor. Eu não sei o que acontece, que a pessoa parece uma outra coisa que ela não é. Ela não é espontânea. É esquisito. Deus quer que a gente seja diferente, alguns preferem ser esquisitos. É um outro caminho. Nesse sentido, é impressionante como Jesus nunca foi ator e nunca foi marqueteiro. Você não vê Jesus falando, não, uma conversa lá com os fariseus, quem sabe a gente pode ir lá na sinagoga, fazer um meio de campo com o pessoal. Não, vamos aí, Pedro, não, quebra essa aí para nós. Não tem isso. Jesus nunca deixou de ser autêntico. E aqui, preste bem atenção. Você precisa ser você. Se você não for você, quem será você? Ninguém. Deus criou todas as pessoas, cada um com a sua peculiaridade, com o seu papel no reino de Deus. Eu fico assustado como essa insegurança pessoal, esses conflitos de ordem psicológica, existencial, estabelece uma carência de valoração pessoal que leva muitas pessoas, mais ou menos, a sofrer uma síndrome do wireless procurando a rede. Ele está perdido. Até que, de repente, ele encontra uma referência doentia e ele começa a reproduzir isso de maneira absolutamente apavorante. Eu fico assustado com gente
com trajetória histórica, com boa formação. Quando surge qualquer moda, o sujeito passa a copiar aquilo. Surge vamos dizer, um vento X, o indivíduo começa e ele simplesmente repete o que está acontecendo. Parece que não existe consistência nenhuma. Parece que o indivíduo não prega, ele olha o que alguém fez e vai lá e repete como um papagaio. É uma doideira, uma loucura. É um negócio muito estranho. Há certos casos que a coisa se torna patológica. Eu conheço comunidades onde tem um líder que fala e se expressa de um jeito e os outros repetem igualzinho. Até o trejeito da voz é a mesma coisa. É uma loucura. É impressionante que a grande diferença de alguém que influencia é que essa pessoa está muito bem definida naquilo que ela se propõe. Jesus nunca precisou desempenhar qualquer papel. Sabe que a influência maior que uma pessoa tem na vida dos outros está absolutamente ligado à transparência e à maneira como essa pessoa fala autenticamente do coração e não como algo absolutamente decorado e que é falado para cumprir um certo papel e tabela. Jesus nunca deixou de ser autêntico. Nunca foi marqueteiro. Nunca precisou. Pelo contrário, ó, pessoal, não espalha, não. Segunda coisa impressionante, na maneira de Jesus conduzir a sua vida no seu ministério, foi o foco de Jesus. Que foco é esse? Jesus tinha várias possibilidades, vamos dizer, de realinhar o seu ministério. Várias vezes surgiram opções e toda hora o texto é muito claro em dizer que não era chegada a sua hora. Interessante ler o Evangelho de João. João é muito legal, você vai lendo, e é um evangelho bastante difícil e triste, porque é o evangelho onde você tem a maior oposição a Jesus. E o foco principal de João se dá na semana da Páscoa, capítulo 12 em diante, até o próprio desfecho do evangelho. Então, você vai vendo como as coisas se tornam cada vez mais complicadas e problemáticas para Jesus, e, na verdade, quem vai lendo vai ficando assustado e vai perdendo a esperança, né? Como assim? Mas, puxa, e agora? Os discípulos, mas Judas vai trair, vai ser isso. Quando você está lendo, e aí o texto faz algumas notas interessantes do tipo, não era chegado ainda a sua hora. Mas Jesus sabia muito bem o que ia acontecer, conforme estava predito na Escritura. Jesus tinha o foco da sua missão muito bem definido. E diante desse foco da sua missão, ele mostrou total obediência. Eu fico impressionado com pessoas que simplesmente não têm ideia nem de onde vieram, nem para onde vão. Estão totalmente perdidos. E vivem numa relação de inconstância em relação à sua vida completa. Eu fico impressionado com gente que, através da história, mudou a vida de muitos, porque tinha foco e direção do que Deus tem para mim. Na minha maldade e na minha ignorância e pecado, há muitos anos atrás, um casal bem jovem veio conversar comigo, pastor, nós queremos ir para o Timor-Leste. Eu olhei para eles, falei, você sabe quanto está custando o pão, o jornal? Ele nem sabia. Eu falei, o cara é maluco, quer fazer o quê no Timor-Leste? O cara não sabe nem as coisas daqui. E aí eu vi o perfil, uma pessoa de boa formação, bom perfil, inclusive de alguém que entendia de informática, a esposa altamente preparada. Aí eu falei, esses dois jovens são malucos, eles vão se perder, né? Fazer bobagem lá no Timor-Leste. Com a minha atitude de cálculo mundana, de pensamento muito racional, eu fiz a avaliação e falei, imagina, esse pessoal nunca vai dar certo. Eles depois vão voltar de lá. Esse negócio, eu já conheço gente que foi, deu um ano, depois o cara voltou para trás. Graças a Deus que a bondade de Deus me impediu de abrir
a minha boca. Eles foram, hoje são reconhecidos pelo governo de Timor-Leste. Mas é impressionante que, diante de todas as dificuldades, eles tinham absoluta certeza. Deus quer que a gente vá fazer a sua obra no Timor-Leste. Maldita seja a nossa horrorosa zona de segurança, que nos coloca numa situação mais ou menos de preservar nossa comodidade, zona de conforto, em que a gente passa a ler como vontade de Deus qualquer coisa que nos deixe a situação mais favorável. Como é interessante ver que tem gente que diz, não, eu sei que é para cá. Uma vez perguntaram para o famoso George Miller, que estava atravessando da Europa continental para a Inglaterra, e disseram, mas como é que nós vamos fazer? Hoje o barco não vai atravessar, não vamos conseguir chegar do lado de lá, não vai dar para o senhor chegar em Londres. Não, Deus deixou bem claro no meu coração que hoje eu vou falar lá. Mas como é que o senhor pode dizer isso? Nevoeiro? Então, nevoeiro, a gente vai orar, porque vai acontecer alguma coisa. Foco, direção, consciência. Qual é a missão do Pai? Como é que você está? Você é uma pessoa que já se tornou pragmático? Que já faz a administração contábil secular da vida? Ou você tem consciência de que há uma missão do Pai na nossa vida e que Ele está dirigindo a gente para lá? Jesus sabia. Interessante que Jesus, quando lida com a sua liderança, a liderança é voltada para liderar os seus discípulos. E qual é o papel dessa liderança de Jesus? É uma liderança interessante, porque ele vai o tempo todo lidar com esses discípulos com o objetivo de encorajá-los a servir. E é interessante a paciência, como é que Jesus fala, repete, ensina, por exemplo, de outra maneira, com discurso, e ele tem principalmente o objetivo de achar essas pessoas que vão ser lideradas e vão frutificar, e treinar e ensinar essas pessoas. Isso é extremamente significativo. Jesus era um headhunter, um spiritual hunter, um disciple hunter, alguma coisa do tipo. E lembra lá de Natanael? Eu vi você quando eu estava meditando debaixo da figueira. Um líder que está fora do foco, que se tornou refém de si mesmo, preso na sua zona de segurança, pensa em si. Um líder abençoado é uma pessoa cujo foco está na obra e em desenvolver outras pessoas. É lamentável ver gente, por exemplo, que ao assumir a liderança de uma igreja, de uma missão, começa a ser uma pessoa que faz com que gente capaz fuja e vá embora. Quantas igrejas se dividem simplesmente porque tem alguém que é líder e outro surge com uma capacidade de liderança mais ou menos, e aí os dois caciques não podem ficar muito felizes juntos e você tem a divisão desnecessária. Quanta gente boa é afastado de certos lugares porque pode representar sombra para X ou para Y. É uma loucura, não faz o mínimo sentido. Jesus escolhe, observa essas pessoas, vê como essas pessoas são relevantes, importantes no reino, investe, treina, ensina. Esse é o objetivo de liderança. Aliás, pastor no Novo Testamento é principalmente um treinador. A coisa mais parecida com um pastor que existe, olhando o sentido do original grego, é um técnico de um time. É botar o pessoal para jogar. Agora, o jeito de Jesus fazer as coisas é muito diferente. Por quê? Porque a maneira como ele ensina não tem paralelo de jeito nenhum. Um famoso filósofo francês, o famoso filósofo Michel Foucault, pós-moderno, escreveu o famoso livro Le Mot et les Choses, As Palavras e as Coisas. E Foucault, ele assustou todo mundo, principalmente os crentes, que não é difícil assustar os crentes,
E ele disse o seguinte, que toda palavra humana, todo discurso é essencialmente um ato de violência. Como assim? Ele disse, não, a gente está acostumado com a ideia que as palavras servem para comunicar, que elas traduzem significado, mas isso é uma sugestão, que não é bem assim. Na verdade, quando alguém fala, ele expressa a si mesmo o seu interesse e não descreve a realidade. Não existe uma ligação tão direta entre o mundo do discurso linguístico e o mundo da realidade à nossa volta. Falar é um exercício de loucura para essa gente. Então, ele diz que a finalidade verdadeira das palavras era conversar com os outros a fim de conseguir deles o que é do nosso interesse. Que, na verdade, todo discurso é pragmático e é violento, que tem, no fundo, o objetivo de dominar as pessoas. E, por mais que ele possa estar equivocado em muitos casos, a grande verdade é que a maioria das pessoas é profundamente violenta quando fala. Principalmente gente religiosa. Você sabe que o pior tipo de gente que existe no mundo é gente religiosa. Jesus, quando falaram com ele, ele disse, Jesus, tem uma prostituta. Ah, isso aí a gente tira de letra, é fácil, está resolvido. Tem um cara que é ladrão aqui, rouba imposto, isso aí é político corrupto, isso não é nada, isso é tranquilo. Mas religioso, esquece, não tem jeito. Vamos falar para que eles não entendam, não vejam, não escutem e não sejam curados. É um negócio muito... Aliás, você sabe que o primeiro assassinato da história começou num culto. A igreja é o lugar mais perigoso da terra. Caim e Abel, os dois foram fazer oferta, chegou lá, ficou com inveja do outro, ficou revoltado, terminou matando. É sério, por quê? Porque essa situação de insegurança, essa situação de construção do muro em nossa volta, aliada à ideia de que Deus sustenta isso, torna-se uma referência de perversidade absolutamente impossível de ser combatida. Quando alguém, na sua maldade, vê Deus como seu sustentáculo de ação, o que você vai fazer? É loucura. Então, é impressionante o jeito que Jesus ensina. Por quê? Porque a maneira como a gente ensina é assustadora, é avassaladora, é invasiva. Eu vejo certos crentes evangelizando, dá até dó do sujeito descrente. Ele não prega o evangelho, ele humilha o cara. Aí, lê o versículo aí, vem. E aí? O que você tem a dizer? É que eu não conheço a Bíblia aqui. Então, tá vendo? Então, não crê porque não quer. Por isso que Deus criou o inferno. Aí, sai do diabo, cara. O cara fica assustado. Algum exercício de apologética é um exercício de provar para o cara que você sabe. A única coisa que você consegue hoje, ao provar que o cara está errado, é que ele fica com raiva de você, mais nada. É impressionante. Como é que Jesus ensina? Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é impressionante. O que ele fala? Primeiro, no discurso de Jesus tem o espaço do ouvinte. Jesus, primeira coisa que ele faz, ele gosta de contar história. Vamos contar uma história? Vamos. É muito legal. Era uma vez. Porque a história é bonita. A história é rica, é colorida. Ela não é uma abstração teológica. Aliás, na Bíblia nem tem esse negócio de teologia sistemática como a gente pensa. Ele é um livro da realidade, da ação viva de Deus com as pessoas. E quando ele apresenta a história de Jesus, ela é principalmente as parábolas vivas, reais, da vida do cotidiano, mas principalmente algo que chama o intérprete. Jesus não define. Aliás, as parábolas, elas abrem o espaço para saber quem sinceramente quer saber da resposta. Você pode forçar e levar alguém junto com você na base do discurso, do marketing, mas é só gás puro, é a teologia da Coca-Cola. Não vai chegar em lugar nenhum. Os discípulos chegaram diante dele, dizendo, explica-nos esta parábola. A vocês é dado o privilégio de saber, mas nem a todos. Por quê? Porque muita gente, ao ouvir a parábola, nem interesse de saber o que ela tem a dizer, não tem.
não são dignos da palavra. O problema do raciocínio do marketing é que você vende o evangelho em 3 vezes sem juros. Dízima 7% no cartão. Você quer ser de Jesus? A gente faz o seguinte, tal, para você. A coisa é diferente. Se você quer ter o privilégio de se relacionar com Deus, eu quero que você dê um passo à frente. O discurso de Jesus é esplendidamente indefinido. No sentido em que o intérprete tem que dar um passo à frente para saber o que significa isso. Não é o prato feito, é aquilo que a gente come, remói e fica criando vida dentro da gente. Então, o jeito de Jesus ensinar envolve um tipo de liderança. O que a liderança faz? Mostra o caminho. Como é que alguém toma decisão na vida? Eu acho tão impressionante como o discurso do universo religioso se torna tão apavorante quando ele se delimita de tal forma que as pessoas não existem mais como gente que toma decisão alinhado por Deus. Eles obedecem uma regra, porque é assim que a gente faz. Não existe uma consciência de fé de alguém que faz um negócio porque tem vontade de agradar a Deus. É alguém que faz porque a minha tradição diz que é desse jeito e vou fazer o quê? É assim, né? É impressionante. Ao mesmo tempo que Jesus tem esse tipo de ensino, que respeita o ouvinte, que dá espaço para o intérprete, que permite essa interação, a palavra de Jesus chama atenção porque ela é com autoridade. É muito interessante. Sabe que os estudiosos dizem que o ambiente da Bíblia, que é um ambiente hebraico, a gente chama que ela tem o que a gente chama de um raciocínio orgânico, onde certas ideias que a gente acha que são oposição e contradição, na verdade são contrapartida da outra. É meio que a teologia do café com leite, né? Quando você põe os dois juntos, não dá para separar. Você toma e é uma delícia, né? Não adianta, não é uma relação de oposição. Então, Deus, por exemplo, é um Deus que se ira contra Israel ao ponto de dizer que vai acabar com ele daqui a pouco. Bichinho de Jacó, como é que eu me esqueço de você? Isso é bonito demais. Faz parte do encanto da Escritura. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que a palavra de Jesus é doce, suave, abre espaço para o intérprete, ela é decisiva e ela é marcada com autoridade, porque Jesus fala com total autenticidade. O discurso dele não é o discurso pragmático para fazer um meio de campo com alguém. Ele ensina diferente dos escribas e fariseus. Jesus sempre fala para convencer, sempre fala para confrontar, mas nunca para coagir. Jesus nunca chega, pessoal, acredita em mim aí, que isso, dá uma força, eu sou o Messias, como assim? Não existe isso. Ele nunca força a barra, pelo contrário. Jesus vai até numa outra direção. Ele que, no seu ministério, na sua ação, dedica-se de maneira especial à multidão, quando ele vai falar em João 6, 66, 67, ele chega nesse momento, depois de ouvir o que Jesus tinha dito, muitos discípulos deixaram de seguir e o abandonaram. E Jesus chega para os seus e diz, vocês também não querem ir embora? E então Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É interessante como Jesus age de uma maneira muito diferente do que a gente imagina nos dias de hoje. E na sua maneira de liderar, a influência de Jesus abrange 2 grupos. Um é a multidão. A multidão está sempre presente. A multidão está ali diante de Jesus. Claro que Jesus não tem condições de atender de maneira pessoal a própria multidão. Muitos pastores dizem não sabem disso. Por isso que depois de 3 anos de ministério, eles vão parar na UTI. Porque eles não entendem que o seu trabalho intenso é limitado, não consegue atingir todas as pessoas. Mas a maneira como Jesus vê a multidão não é a multidão. É muito interessante demais ler o texto de Marcos capítulo 6, e aqui eu focalizo o versículo 36. Por quê? Olha só que coisa. Quando Jesus está naquele momento da primeira multiplicação dos pães,
surge uma situação complicada e difícil. Qual é? Os discípulos começam a perceber que o tempo está passando, tem uma multidão muito grande, e o pessoal vai ficar com fome. E aí eles chegam para Jesus: Senhor, Jesus, olha, manda o pessoal embora, porque está ficando tarde e esse pessoal precisa comer. Qual é a função da Igreja de Cristo? Dar lição em Jesus. E dar conselhos. Jesus, eu vou explicar para o senhor como é que é. Qual é o problema nosso como líder no reino de Deus? É que ser líder no reino de Deus, do ponto de vista da percepção humana, é uma loucura total. O que vocês acham? No mundo como o nosso, onde grande parte do dinheiro que rola é tráfico de drogas, tráfico de gente, tráfico de armas, vocês acham que você, como líder de igreja, vai fazer diferença de verdade? Você acha que faz sentido o nosso trabalho? Isso vai fazer diferença? Esse texto vai lidar com isso. Por quê? Os discípulos conscientes, como eu conheço muito líder de igreja que já caiu a chave para ele, ele falou: olha, eu vou segurar as pontas, fazer meu trabalho aqui, me aposentar, porque eu já entendi como é que o negócio funciona. Eu já passou aquela paixão, aquele negócio que me pegou no seminário, que me levou a fazer a doideira de entrar nesse negócio. E agora, vamos pensar racionalmente. Os discípulos são inteligentes. Por isso que não falam: Jesus, cai na real. Tem 10 mil pessoas, os caras vão morrer de fome. Manda os caras embora. O que a gente faz com a multidão? Manda embora. Cada um cuida do seu problema e da sua vida. Jesus vai fazer um negócio muito interessante. Vocês façam favor de dar comida para o pessoal. Aí eles ficam: mas Senhor, como é que a gente vai fazer isso? O que vocês têm aí? Foi lá, acharam um menino com 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui. Deu graças, mandou o pessoal sentar, repartiu e acontece o milagre da multiplicação. A única esperança desse mundo são os líderes da Igreja de Jesus Cristo. Esses líderes nunca vão produzir aquilo que é feito no reino de Deus com base no poder da análise humana. Toda obra de Deus sempre será milagrosa. Nunca funcionará pela nossa expectativa. Como é que Deus faz isso? Deus é muito legal. É muito da hora. Ele faz com que aquilo que a gente tem na mão, você, que é do jeito que você é, com tudo que você sabe que ninguém deve saber, Deus pega o pouco que você tem e transforma isso de maneira impressionante. Vidas, eu conheço quantas pessoas na sua simplicidade que mudaram a história de gente, de famílias, e o Evangelho como um fermento vai crescendo e o reino de Deus dominará o mundo. Milagrosamente. A nossa análise, o perigo nosso de vir para um ambiente desse, a gente começa a achar que a nossa cabeça tem as respostas, quando a maneira é diferente. E Jesus, ele nunca enxerga a multidão como esse pessoal que não tem jeito pelo caminho da razão. Ele ama, ele vê esse pessoal como ovelhas que não tem pastor. E ele não se cansa, atravessa, vai lá. E quando chega do outro lado, depois de cuidar dos discípulos, pouca gente devidamente decidida, entregue, trabalhada com consistência, vai produzir a grande diferença depois. Isso parece desprezível, mas é aquilo que realmente vai fazer diferença. Onde estão os nossos discípulos? As pessoas que a gente influencia de maneira diferenciada. Jesus gastou o tempo com essas pessoas. E de que maneira? Ele marca as pessoas sem forçar. Nunca ele forçou a barra. Vocês também não querem ir embora? Vocês não acham que o pessoal tem razão? Senhor, a gente não tem como deixar o Senhor. Como é que Jesus lida com a sua liderança? Qual é o segredo disso? Primeiro, destaque especial para a maneira como
Jesus trabalha a missão que ele recebe do Pai. Texto que a gente não presta atenção, João 15:15, vai dizer o seguinte, que Jesus diz para os discípulos que tudo que ele está apresentando, oferecendo para eles, foi o que ele ouviu do seu Pai. Ele apresenta isso com bastante clareza e ele mostra essa importância de ouvir e atender aquilo que existe nessa realidade de que o Evangelho apresenta para nós. Ele vai ouvir, ele vai agir de maneira profundamente pessoal. Marcos 10, versículo 21, olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe, uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. É interessante essas questões. Jesus ouve a Deus, Jesus ouve uma pessoa e olha atentamente para ele. A maneira de Jesus agir envolve a questão existencial de insegurança, de domínio da situação, de controle. A atitude de Jesus, ela é absolutamente sem máscara. Então, a marca de Jesus é o quê? Simplicidade e humildade. Isso é interessante porque todo o tempo ele vai criticar os religiosos. E qual é o problema deles? Vocês buscam glória humana. Pergunta que a gente tem que levantar para a gente hoje é o que é que mexe com o coração da gente? O que a gente busca de verdade? O que entra e alimenta e satisfaz lá? Eu conheço gente que busca conhecimento por conhecimento, uma espécie de gnóstico de Cristo. Ele tem uma espécie de satisfação, talvez porque aquilo lhe dá uma referência de projeção para si mesmo, e vive atrás de uma espécie de conhecimento como realização pessoal de si mesmo. Eu conheço gente que entra no universo religioso, liderança, porque disputa espaço, poder e quer chegar lá em cima para ter uma referência de ostentação. Tem outros que não, que têm objetivos realmente de conforto, inclusive financeiro, nesse projeto todo. E tem outros que não sabem nem o que estão fazendo, são doidos de carteirinha mesmo. Tipo exportação, o negócio é bravo. E é interessante como o que cativa, o que atinge as pessoas em relação a Jesus é exatamente a sua atitude de simplicidade e humildade. Eu acho interessante os detalhes. Quando você vai ver, na hora de prender Jesus, Judas tinha que identificar ele. Porque provavelmente ele parecia uma pessoa comum. Ou aquele quem eu beijar é ele. Então, quer dizer, Jesus não parecia ninguém absolutamente, particularmente distinto dos outros, que se o Judas não fosse identificar, o cara prendia o cara errado. Apesar de tudo isso, a maneira como a liderança de Jesus aparece no Evangelho tem uma postura muito interessante. No começo, a chamada ao discipulado é uma chamada bastante favorável. Venham a mim, quem está cansado e oprimido, eu os aliviarei, né? Tomem o jugo, venham, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água, amém? A parte assim que todo mundo se encanta, mas à medida em que esse seguir a Jesus aparece no Evangelho, cresce exigência e compromisso. E uma das coisas que a gente precisa entender bem, que esse seguir a Jesus não é um projeto, a liderança cristã não é um projeto de mera ética. É muito limitado o pensamento de mera ética. Diz simplesmente dizer para as pessoas para serem bons indivíduos, socialmente bem comportados, que não fazem isso de errado, não fazem aquilo. A ideia não é essa. É um envolvimento tal que simplesmente pede do indivíduo a vida completa. Até o ponto que vai chegar, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, ou seja, esteja disposto a morrer. Esses dias eu estava numa reunião e a gente estava conversando com um projeto de um pessoal querendo ajudar cristãos perseguidos em países onde a tolerância é mínima. E alguém falou, vamos criar uma organização, vamos criar assim, né, um ambiente, uma organização que possa ajudar a fazer isso. Aí alguém disse, mas espera aí, se a gente cria uma organização, o nosso nome está lá,
e esse pessoal descobre a gente, o que vai acontecer? Aí todo mundo, então depois a gente conversa sobre o assunto. Meus queridos, a obra de Deus hoje está numa situação difícil em vários lugares do mundo. Por exemplo, hoje começa a diminuir o interesse de pessoas que queiram se envolver de fato com o ministério. Missionários está rareando. Por quê? Porque a gente tem que garantir o nosso futuro. Você tem que pensar na sua aposentadoria. Você tem que pensar no futuro dos seus filhos. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Eu conheço gente que nunca conseguiu inspirar absolutamente nada aos seus filhos. Sabe por quê? Porque pela nossa vida a gente mostra o que mexe com a gente. Mesmo que o discurso seja bonito, cristão, religioso, o indivíduo, quando vai lidar com o dinheiro, aí é sério, fica nervoso, perde a paciência, fica revoltado, bate a porta, grita, fica de mal, porque aí é sério. Mas aí, você esteve na igreja? Não deu, né? Então, e aí, você tem lido a Bíblia? Então, é gente ocupado, né? Muita coisa para fazer, né? Como é que está a Libertadores? Sim, eu vi o jogo ontem. Então, a gente vai mostrando na prática o que realmente é importante. E no nosso universo de segurança que a gente tem, a gente vai abrindo mão daquilo que representa seguir a Jesus. A liderança de Jesus, ela exige compromisso total. E esse compromisso total é uma das coisas mais importantes, que se a igreja de hoje não acordar para isso, ela está perdida. Sabe por quê? Esse compromisso purifica o grupo. Interessante ler Atos, que Atos mostra o pessoal se convertendo, mostra tanta coisa, mas diz, dos demais, ninguém ousava se unir a eles, porque em cada pessoa havia temor. Quando a igreja entra no esquema do poder, da lógica mecânica que dirige o nosso mundo, ela divide o evangelho em 3 vezes sem juros. Ela faz um Jesus mais barato. Você, né, para viver sorrindo, ter o rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Lá, 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 lá. Agora é hora. É o baú da felicidade espiritual. Ele ganhou, Silvio, ganhou. Então, o que acontece? Se a igreja não acorda para essa realidade, a gente corre um risco grande. É muito possível ser relevante, ser contemporâneo, anunciar o evangelho sem comprometer o seu conteúdo e o desafio que envolve o seguir a Jesus. A liderança de Jesus chama isso. Que tipo de líder a gente é? Negocia com o pessoal e diz, pessoal, é por aqui. A maneira como Jesus conduz a sua vida como líder é uma maneira marcada por espiritualidade. O que a gente entende hoje de bom líder? Excelente treinamento, excelente formação, o raciocínio, a mente, a capacidade de interpretar o universo pela razão está devidamente alinhada. É interessante que Jesus se retirava para lugares áridos e ali orava. Orava e se punha em oração de maneira bastante decisiva e fazia a sua dedicação a Deus através de um processo de enchimento próprio. Essa dificuldade que nós temos, essa complicação que nos leva a definir o nosso centro de segurança problemático, se nós não cativarmos uma espiritualidade séria de relação com o que Deus tem a dizer e com busca de Deus, a gente não vai na direção correta da dependência. Por essa razão, a nossa atitude, muitas vezes, é uma atitude bem diferente de Jesus, porque uma vez que a gente não se cura disso, a nossa atitude para com as outras pessoas vai ser sempre de estresse, de intolerância, de uma atitude absolutamente
diferente do que a gente vê em Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que a realidade do ministério da igreja é muito complicada. É tão complicado que a gente tem a famosa história do Joãozinho. Vocês conhecem a história do Joãozinho, né? Joãozinho, 10 anos de idade, lá no departamento de ensino da igreja, está lá. E um belo dia o pastor entra para ver como é que está a coisa. Pergunta: Joãozinho, me diz aí, quem foi que derrubou os muros de Jericó? Ele: pastor, não fui eu não. Fui eu não, estou fora, não tem nada a ver com esse negócio, não fui eu. O pastor, apavorado, chegou para o professor: professor, eu não acredito. Imagina, eu fui lá, vi um dos seus alunos, perguntei para ele: você acredita que foi ele? Ele disse que não foi ele que derrubou as mulheres de Jericó. Professor, mas pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. É o seguinte: Joãozinho, ele é peralta, ele é bagunceiro, ele apronta muito, mas mentiroso ele não é. Se ele falou que não foi ele, é porque não foi, não. O pastor ficou desesperado, saiu, foi lá, encontrou, na sequência, o diácono viu a cara dele, perguntou o que está acontecendo. Ele falou: olha, o menino falou isso. Aí eu perguntei para a professora: você acredita que ela me respondeu isso? O diácono, mas ele parece: pastor, é o seguinte, eu não confio nessa molecada aqui da igreja, não. E eu acho que o moleque está escondendo alguma coisa. Se eu fosse eu, aperta que ele fala a verdade. Aí ele ficou desesperado, não sabia mais o que fazer. Nesse desespero, entrou no gabinete, chegou lá, quando ele estava lá apavorado, chegou finalmente, né, o tesoureiro viu ele lá, passou algum problema, ele contou toda a história de novo. Ele: pastor, não esquenta a cabeça, não, esse mês foi uma benção, os dízimos duplicaram, a oferta foi excelente, nós estamos muito bem, qualquer coisa, pastor, a gente reconstrói esses muros de novo. Então, essa ideia triste, complicada, vocês estão dando risada, mostra a situação. Você nunca se sentiu assim? Tem gente que a gente tem vergonha de dizer que é da nossa igreja, né? E aí, e aquele fulano da sua igreja? Mas chegou recentemente. Veio aí dessas igrejas aí e tal, e depois chegou aqui. Pois é. Eu acho impressionante como é que a palavra de Deus lida com isso. Alguns textos chamam a nossa atenção. Um deles é Lucas, capítulo 18, versículo 34, que vai mostrar para a gente, junto com João 12,16, que por mais que Jesus falasse, os discípulos não entenderam nada do que ele tinha dito. E não estava claro. E o mais impressionante é que Jesus fica e trabalha com esse pessoal o tempo todo. Se Jesus agisse como muita gente, fala: escuta, até agora você... sai fora, vamos buscar outros caras, rua. E o mais impressionante, que isso sim assusta, Jesus mostra que ele não tinha muito um lado evangélico como o nosso, que tinha um rapaz lá, que era o tesoureiro da igreja, chamado Judas Iscariotes. E o texto de João 12,6 vai dizer que ele era ladrão. E Jesus, o tempo todo, sabe disso. E nunca expulsou o Judas de lá. Talvez, com a expectativa, quem sabe, o Judas mude o seu procedimento. Quando a gente é dominado pelo nosso centro de segurança problemático, a gente nunca espera que as pessoas sejam atingidas pela graça. A gente não tem essa espera que Jesus tem para os seus discípulos até o final. E o mais impressionante não é isso. É que não só Jesus espera, mas Jesus recupera. Um caso impressionante é Tomé. Porque Tomé chega e diz: eu não vou crer de jeito nenhum. Estando as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles e disse, e chega lá Tomé, e Tomé chega diante de Jesus. É impressionante por quê? Talvez se a gente chegasse lá e visse isso, eu diria: Tomé, mas que vergonha, Tomé, como é que você fez uma coisa dessa? Está expulso, chega. Incredulidade, não, aí é pecado sério. Outras coisas, tudo bem. Tomé, Jesus permite que Tomé toque e confirme e lide com a sua incredulidade. Quem nunca duvidou, jamais creu de verdade. Quem nunca lutou, porque o Evangelho trabalha com o fim das nossas máscaras para vivermos a autenticidade. É interessante como é que lida com as pessoas. É tão assustador ver quanta gente tem sido esmagada dentro de realidades religiosas por uma falta de percepção daquilo que a gente encontra no Novo Testamento. Agora, o mais espetacular de tudo
é que a liderança de Jesus não é só um ensino normativo, ela provoca o fascínio que a gente mencionou no início. Que tipo de coisa? Se você segue a Jesus e quer ser um líder que inspira, necessariamente você precisa ter duas coisas: amor e loucura. Se você não for louco, você está perdido. O que acontece? Quando Jesus atinge a vida da mulher, que era uma mulher da vida, prostituta, ele está numa reunião teológica, discutindo teologia com vários discípulos dos fariseus na casa do Simão. Essa mulher entra lá. Jesus te diz: escuta, dá licença aqui, pega mal agora. Aqui está meu cartão, você me manda um e-mail. E a gente pode conversar num ambiente assim, mais... Mas a mulher chega, Jesus está lá com um pé no chão, escarrapachado naquela mesa de Israel. Ela chega por trás, chorando, o pé dele está sujo. Ela derrama perfume do seu antigo trabalho. Começa a chorar, passa o cabelo no meio daquela meleca de perfume com poeira dos pés. E o grego faz questão de dizer que ela beija o pé de Jesus assim, beijando um beijo depois do outro, direto, na frente daquele pessoal que olha para ele e fala: imagina que esse cara é um cara sério, olha aí, que absurdo. A mulher é tomada de uma atitude absolutamente sem controle. Quando a gente chega em João 20, é espetacular. Ressurreição de Jesus. A hora mais extraordinária de todas. Quem é que vai ter o privilégio de aparecer lá? Aparece figura de Pedro e João. Depois, no capítulo 20, prossegue. E está lá uma figura de uma pessoa que seguramente é o maior prejuízo para o Evangelho. Quando que um líder judeu ia acreditar numa história de ressurreição, cuja testemunha é Maria Madalena? Está aquela mulher de quem tinham saído 7 demônios. E ela está diante do sepulcro de Jesus. Ela não está lendo Josh McDowell. Ela não está fazendo apologética. Ela não está vendo qual é o fundamento. Ela está chorando, dizendo: se o senhor sabe onde está o meu senhor, me fala, que eu queria saber. Foi o senhor que escondeu ele? Me conta. E aí Jesus chega e fala: Maria. Rabone, mestre. É uma atitude totalmente diferente. É um jeito de agir que funciona assim. É um jeito de Pedro. Pedro. Pedro maluco, que foge, que nega. Está lá na beira do mar da Galileia, está lá no meio do mar. Aí o discípulo a quem Jesus amava aparece e diz para ele a frase: é o Senhor. Se é o Senhor. Não quero nem saber. Ele se joga dentro d'água. Malditos sejam as pessoas que estão presas na sua zona de conforto. A maneira de reagir é desse jeito. E para fechar, que o nosso tempo já deu, mais impressionante que ao lidar com esses discípulos, que é muito difícil da gente ver, Jesus, quando vai lavar os pés dele, lava os pés. Imagina a cena de Judas ali. Jesus lava os pés de Pedro. Pedro não entende isso. E Jesus lava. Queria ver o olhar de Judas, seu pensamento. Jesus fazendo um trabalho de um escravo, lavando os pés daquele homem que iria traí-lo. Você que lidera pode estar destruído e machucado por tanta coisa que feriu e mexeu em você, no seu ministério, na sua vida, e que deixou um peso em que você não consegue caminhar mais do mesmo jeito. Jesus lava o pé daquele que em seguida... É interessante o texto. E Jesus se perturbou no seu espírito e disse: um de vocês me trairá. Meus queridos, liderança envolve uma sintonia muito mais profunda com aquilo que o Senhor Jesus foi, que Ele é. Deus abençoe o nosso coração e ajude na nossa vida a lidar com essa questão. Amém? Antes de encerrar, eu queria só terminar com uma palavra de oração. Depois, se o pessoal quiser conversar, a gente vai ter oportunidade aí se o pessoal tiver interesse nos materiais que estão à disposição, feche só os olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar e pense na sua vida, na sua relação com Deus, no seu ministério.
Nosso Deus amado, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos e te bendizemos por esse momento. Obrigado pela tua palavra, por aquilo que nós vimos na vida de Jesus como líder. O Senhor conhece a vida de cada um, ó Deus. Derrama da tua graça, da tua bênção, da tua direção, da tua cura, e abençoa a vida daqueles que te amam e querem te servir de uma maneira muito especial. Eu peço isso, oro a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.